Abra a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de segundo livro de Crônicas, capítulo 18. Nós estamos num ano que nós recebemos uma palavra profética, um ano de confronto, mas tempo de sinais, prodígios e maravilhas. A gente vai falar algumas coisas aqui. Você vai entender a história desses dois personagens, praticamente são os dois que vão falar. E nós vamos falar sobre desafios desse ano. E o que você não deve fazer. E o que você deve fazer. Algumas coisas Deus me fez ressaltar aqui. E eu queria que você prestasse atenção. Nesse texto. Diz o texto, nós vamos ler capítulo 18, chegar alguns momentos a gente vai pular alguns textos que é longo, só para você ter uma ideia, e eu explico. Tinha, pois, Josafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E ao cabo de alguns anos, foi ter com Acabe a Samaria, e Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele, e o persuadiu a subir com ele a Ramote e Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá, irás tu comigo a Ramote e Gileade? E ele lhe disse, como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, seremos contigo nesta guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel, consulta hoje, peço-te a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e disse-lhes, iremos à guerra contra Ramote e Gileade, ou deixá-lo-ei? E eles disseram, sobe, porque Deus dará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá, não há ainda aí profeta algum do Senhor, para que consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá, ainda há um homem por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim bem, senão mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá, não fale o rei assim. Então chamou o rei Israel a um eunuco e disse-lhe, traze-me aqui depressa Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados, cada um no seu trono, vestido com as suas vestiduras, e estavam assentados na praça, à entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Quenana, fez para si uns chifres de ferro e disse, assim diz o Senhor, com estes ferirás os ciros até de todo os consumires. E o mensageiro que foi chamar a Micaías lhe falou, dizendo, eis que as palavras dos profetas a uma boca são boas para com o rei, seja pois também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém Micaías disse, vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, eu falarei. Vindo, pois, o rei de Israel disse, Micaías, iremos a Ramote Gileade à guerra, ou deixá-lo-ei? E ele disse, subi e prosperareis, e serão dados nas vossas mãos. E o rei disse, até quantas vezes te conjurarei, para que me não fales, senão a verdade no nome do Senhor? Então disse ele, vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor, e disse o Senhor, estes não têm Senhor, tome cada um em paz a tua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá, não te disse eu que este não profetizaria de mim bem, porém mal? Agora pula lá para o versículo 25. Então disse o rei de Israel, tomai a Micaías e tornai a levá-los a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e direis, assim diz o rei, metei este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia, e com águas de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías, só é que tornares em paz o Senhor, não tem falado por mim. Disse mais, ouvi povos todos,
Subiram, pois, o rei de Israel, Josafá, rei de Judá, a Ramote e Gileade. Disse o rei de Israel a Josafá: disfarçando-me eu, presta atenção nisso, disfarçando-me eu, então entrarei na peleja, tu, porém, veste as tuas vestiduras. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel e entraram na peleja. Vamos lá para o final. Deixa eu ver aqui. Versículo 32, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não eram o rei de Israel, deixaram segui-lo, então um homem na sua simplicidade armou o arco e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse o carreteiro: vira a mão e tira-me do exército, porque estou muito ferido. E naquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé ao carro defronte os sírios até a tarde e morreu ao tempo do pôr do sol. Curva sua cabeça, você vai entender o que eu vou falar. Senhor Deus e Pai, no nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, fala o nosso coração. Te pedimos a tua presença. Tu tens manifestado a tua presença aqui desde o início, nos louvores, nas orações. Oh meu Deus, muito obrigado. Espírito Santo, fala o nosso coração essa noite, dá toda a direção, em nome de Jesus, amém. Esse texto é um texto tremendo, é um texto que fala muito ao meu coração, tendo em vista até um ano que se começa. Eu vou falar aqui alguns cuidados que nós temos que ter, alguns cuidados, porque é um ano de desafio, de confrontos, mas recebemos uma palavra que a vitória é certa. Você crê nisso? Dá um glória a Deus. Na história de Josafá, a gente vê um rei no qual não precisava de nada. Josafá não precisava de nada. O primeiro versículo do capítulo 18 fala que ele tinha riqueza e glória. O que aconteceu? Ele fez uma aliança familiar com Acabe. Ele pegou o seu filho Jeorão, que era o mais velho, e fez casar com Atalia, que era filho de Acabe. Fizeram uma aliança, a qual não precisava, a qual Deus não mandou. Ele tinha tudo, não precisava de nada. Escuta isso que eu vou falar para você. Ele, por decisão própria, fez com que seu filho casasse com Atalia. Não sei se era para crescer território, para fazer uma aliança, mas ele estava bem com Deus. Ele jogou por terra os ídolos, os postes ídolos, estava bem, ele era bem quisto pelo povo. Josafá era bem quisto, estava na popularidade. E tudo que Acabe queria, devido à popularidade de Josafá, era, por ele estar em destaque, era aproveitar essa popularidade. Acabe, ele era oportunista. Acabe, ele era astuto. Os deuses de Israel não tinham nada a ver com o Deus de Judá. Quem dominava principalmente o Deus era Aserá, por isso tinha os 400, esses homens que profetizaram para Acabe, eram os 400 profetas que vinham de Aserá, não tinha nada com Deus, eram falsos profetas. Olha só que coisa. Por isso que Josafá, na sua lucidez ainda, manda pegar o verdadeiro profeta que estava fora. Eu aprendo aqui uma coisa, e eu quero falar para você. Primeira coisa que eu quero que você entenda nesse tempo de desafios e confrontos: quando Deus faz com que os seus filhos tomem uma posição de destaque, uma posição de liderança, quando Ele começa a fazer um trabalho através da tua vida, quando você começa vendo Deus agir através da sua vida, e você começa a se alegrar, você começa a ver as coisas funcionarem. Cuidado com os oportunistas. Cuidado com as pessoas que se levantam em volta de você. Cuidado com os amigos que se levantam ao seu redor, porque você está crescendo, as coisas estão acontecendo, os teus pedidos foram alcançados, aceitos pelo coração de Deus, está começando a fluir, você está numa posição de destaque, em liderança. O inimigo, pessoas que não têm nada a ver com Deus, pode usar desse momento para chegar onde eles querem.
Acabe, com seus interesses pessoais, ele queria usar aquilo que Deus estava fazendo através de Josafá para chegar no local onde ele queria, entrar na guerra e pegar Ramote Gileade. A intenção pessoal dele, essa ligação. E Josafá não precisava dessa guerra. Josafá não tinha nada a ver com essa guerra. Entrou na guerra de gaiato. Presta atenção nisso que eu estou falando para você. Eu coloquei aqui. Muitas pessoas podem se levantar querendo o sonho teu dado por Deus para elas, ou querem chegar em algum lugar de interesse pessoal e vai usar o que Deus tem para você para chegar lá. E a gente tem que tomar cuidado. O sonho dela, o teu sonho, pode a pessoa ter um interesse por ele, pode usar esse sonho que Deus colocou para ele chegar com os intentos pessoais dele. Isso é muito sério. Acabe, ele só queria ouvir o seu coração. Acabe só tinha intenção dos seus interesses pessoais. Acabe, ele só tinha intenção o que falava o coração dele, e as coisas ele fazia acontecer. Acabe, ele queria tanto que ele queria só escutar ele mesmo, que ele levantou 400 profetas que só falavam para o coração dele. Eu posso subir? Pode. O mundo é assim. O mundo, muitas vezes, quando a gente, crentes, que andamos em Deus, que quer que flua as coisas, amado, o mundo oferece tanta coisa para você, pessoas que vão sempre te dar um sim, pessoas às vezes que vão estar ao teu redor, sempre te apoiando em tudo que você quer escutar, mas não esqueça que Acabe morreu. Presta atenção, segundo o entendimento que eu tenho aqui, no meio de confrontos e desafios, nem todo sim você vai poder escutar, nem tudo que você quer escutar, você vai ter que escutar. Não, vai vir um não para te barreirar muitas vezes, vai vir coisas contrárias, porque Acabe, por tanto escutar coisas que ele queria, o final dele foi trágico. Tem que ter às vezes um momento que você tem que escutar uma palavra contrária. Tem que ver às vezes o teu pai, a sua mãe falar para você não fazer isso. Tem que ter às vezes numa pregação Deus está falando para, e você quer conseguir continuar, você tem que parar. No meio dos desafios e confrontos, um passo que você der errado pode desmoronar tudo. As alianças que você faz pode desmoronar tudo na tua vida. E a gente tem que estar muito atento a isso. Muito atento a isso. Josafá não era para entrar nessa guerra. Josafá não precisava. Josafá estava bem com Deus. A Bíblia fala que ele tinha honras e glória. Primeiro, cuidado com as alianças. Cuidado com as pessoas que estão ao teu redor. Cuidado no seu crescimento promocional dentro do seu trabalho. Quando Deus está fazendo as coisas, cuidado com as pessoas que andam ao seu redor. Cuidado da forma como você também anda na igreja. Presta atenção, nem todo crente é crente. Presta atenção, mesmo na casa do Senhor, até isso você tem que pedir orientação a Deus para abrir o seu coração e conversar certas coisas com certas pessoas. E a gente tem que entender isso. Não é só porque a pessoa mergulhou na água, ela está no nível que você está. É um ano de confronto e desafios. Não tem jeito, nós vamos sair para certos desafios no ano de 2022. Mas, amado, o cuidado, todo passo, toda aliança, toda a tua atitude vai falar muito de onde você quer chegar. Você está me entendendo? Dá glória a Deus. Amém? Você está entendendo o que eu estou falando até aqui? Glória a Deus. Judá era pequeno, era só Judá e Benjamim era pequeno. Israel era grande, Judá tinha um templo, presença de Deus. Israel não tinha a presença de Deus nem o templo. O que define um lugar é aquilo, tá? Não que se apresenta. Que é bonito, que é grande, que é suntuoso, mas a voz que ecoa ali dentro. Presta atenção, o que define um lugar perante os olhos de Deus não é muitas vezes a estrutura, o que você está vendo, mas a voz que ecoa.
a voz que fala. É a voz que fala. Os 400 profetas falavam o que queriam, mas não tinha a voz de Deus naquele lugar, teve que trazer de fora. O que define um lugar na sua vida é a voz que ecoa e que fala naquele lugar. E a primeira voz que tem que falar é a voz de Deus, porque tudo vem dele. E você, o teu coração que vai definir. É eu e você que definimos o que nós escutamos. É eu e você, de tudo que você escuta, de tantas vozes, de tanta direção que você recebe do mundo, de tantas amizades que se apresentam, de tanta ligação, amado, só existe uma voz que fala com você, é a voz do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Dá uma salva de palmas a Ele, meu irmão. Presta atenção. Escuta uma coisa, essa voz só vem de um lugar, essa voz só é única, e essa voz tem que ser buscada e procurada, ela não vem de forma automática, tiveram que buscar. Crente que quer vencer os desafios desse ano, não vem as coisas de forma automática. Ah, fala aí, irmão, o que eu tenho que fazer? Não, eu tenho que buscar, eu tenho que procurar, nada vem no automático muitas vezes. Ou seja, a voz era única, profética, de um só lugar, de um só local. Amado, a gente está vivendo numa sociedade que todo mundo está falando todo mundo está vendo várias coisas na internet, no YouTube, todo mundo tem um pastor no local, estou te dando um exemplo, e 4 fora que comanda ele através de um celular. Amado, a voz é única. Você pode aprender muita coisa, mas você precisa de uma voz, de um só pastor. A ovelha escuta a voz de um pastor. A Bíblia pelo menos fala isso. A gente tem que tomar muito cuidado com as vozes. Amados, são muitas pessoas falando o que você muitas vezes quer escutar, mas o que verdadeiramente você quer escutar vai vir de um lugar só. E a gente tem que tomar cuidado. Estamos começando o ano. Eu creio no ano de sinais, prodígios e maravilhas. Quem crê, dá uma glória a Deus. Eu creio. Agora a voz tem que ser buscada, tem que ser procurada. A voz não estava ali no automático quando Acabe falou. Vai buscar, pegou um eunuco, vai lá. Demorou, ele ficou sentado esperando. Voz de Deus profética tem que ser buscada para dar uma direção numa guerra e num desafio. Não entra assim a voz profética de Deus falar com você. Quando eu quero tomar uma decisão, seja dentro da igreja, dentro da minha casa, alguma coisa que eu vou fazer, é um desafio. Amado, não é de qualquer jeito. Até para pedir para eu fazer alguma coisa, eu vou na pessoa certa. E não é assim de estalo não, você tem que pensar. Quem está entendendo, dá glória a Deus. Isso é uma palavra que eu estou norteando algumas coisas na tua vida. Que muitas vezes nós somos levados porque nós vemos, pelo aquilo que se apresenta, mas a voz é uma, é única. É única. E o grande problema é que muitas pessoas não querem escutar muitas vezes, como Acabe. A Bíblia fala aí no versículo 7, no versículo 17, que Micaías falou a verdade para ele. Primeiro ele já falou, eu não gosto muito dele, que ele sempre profetiza mal para mim e não bem. Quando ele profetizou a verdade vindo de Deus, que ia ser tudo disperso e ele ia morrer, sabe o que ele falou? Aí continua a profetizar. Tem gente que quer viver num mundo de mentira. Tem gente que quer viver no mundo, sabe, meu irmão, que por mais que você mostre o caminho verdadeiro, mas por ser um não, por ser uma coisa que não vai ao coração dele, ele não quer aceitar. E isso é um problema. Mandaram a put e prendeu o homem que era a voz de Deus. E o pior de tudo, Josafá, quando chama esse profeta, ainda estava lúcido, reconheceu que todos ali não tinha nada com Deus, pega de fora, a voz é única, buscada. Mas quando ele profetizou, o grande problema é que quando nós convivemos num ambiente que não é nosso, nós tomamos forma daquele ambiente ao qual nos envolvemos. A Bíblia fala que o profeta de Deus que falou a voz de Deus foi preso, foi para o cárcere, e Josafá não fez nada. Ele foi para a guerra. Tudo aquilo que o profeta falou para não fazer.
Ou seja, quando nós estamos num ambiente que não é nosso, quando nós estamos num ambiente que não é direcionado por Deus, quando nós damos um passo em um desafio, em uma guerra, sem a direção de Deus, nós tomamos forma daquilo aonde nós estamos. O nosso pensamento muda, as nossas atitudes mudam, e nós não percebemos. Por quê? Porque a voz de Deus foi apagada dentro de você. E quando a voz de Deus é apagada, você toma forma. A Bíblia fala que ele se vestiu igual a Acabe, para ir para a guerra no lugar dele, ou seja, ele ia morrer no lugar do Acabe. Quanta gente boa, e eu vou chegar aí nessa forma, quanta gente boa que você conhece, quanta gente que eu conheço, gente boa, caminha, tem um potencial tremendo, mas devido ao envolvimento errado, devido a uma aliança errada, devido a construir família de uma forma errada, num ambiente errado, com pessoas erradas, compra barulho errado dos outros. Josafá comprou barulho errado, foi para uma guerra sem Deus mandar, iria morrer no meio de uma guerra, por causa de uma aliança que ele fez errado. Quanta gente que compra barulho, amado, quer ver? Eu vou te dar um exemplo de comprar barulho, que eu estou dando exemplo, pessoas que acabam devido a outras influências, de pessoas que não são da família de Deus, que não são homens e mulheres, que você deveria se familiarizar de uma forma profunda, você acaba pegando as atitudes, acaba se envolvendo, se entorpecendo naquele ambiente, e tudo que a pessoa fala você aceita, a ponto de quase ir para a morte, como foi Josafá. A Bíblia fala que ele se vestiu igual Acabe, para que dispersasse, era um disfarce. Josafá, se veste igual a mim, que eles vão querer me matar, então você vai, que isso? Sabe o que Josafá fez? Entorpecido, foi. Muitas vezes eu vejo pessoas que se juntam com outras pessoas, falam de uma pessoa para ela, e você acaba, por estar entorpecido com a amizade, com o ambiente que você está, você acredita que a pessoa fala, aí você para outra pessoa, você já olha de olho virado, e você nem conversou com a outra, nem conhece a outra, está comprando barulho dos outros, para quê? Para de comprar barulho, para de buscar coisa que não é tua, amado. O desafio que tem para você, teu Deus já separou. Você tem uma caminhada, você pode até ajudar e orientar, mas tem coisa que não é para se meter, tem coisa que não é para eu entrar. A Bíblia fala, e vou falar para você aqui, que por causa desse envolvimento errado de Acabe, de Josafá, olha só quanta coisa aconteceu. Josafá, ele se deixou levar pela aliança, ele fez uma família, uma familiarização, ele fez uma aliança, ou seja, constituído ali filhos, né, que veio Acasias, que era filho de Jeorão, e constituiu, foi para um caminho. Josafá começou a limpar os altos, limpar os ídolos, amado, fez um trabalho tremendo, com essa aliança errada. Segundo de Crônicas, capítulo 19, versículo 2, você lê aí, logo depois que acabou a guerra, olha só que Deus fala para ele: e Jeú, filho de Anani, o vidente, lhe saiu ao encontro e disse ao rei Josafá: devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles ao qual o Senhor aborrece? Por isso virá sobre ti a grande ira da parte do Senhor. Presta atenção, 2 de Coríntios capítulo 7, fala uma coisa que eu coloquei aqui para eu não esquecer: não prendais a julgo desigual. Não prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que ligação tem a justiça com a injustiça, ou comunhão das trevas com a luz? Ou seja, Judá tinha outro Deus, não tinha nada a ver, estava misturando. Esse versículo de Coríntios, eu vou ler aqui: não prendais a julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, que comunhão tem a luz com as trevas? Sociedade. Se você quer vencer as coisas da sua vida, primeiro você tem que buscar a voz profética. Segundo, cuidado com a sociedade que você faz, as ligações que você tem.
Sabe o que aconteceu? Primeiro, Deus falou que está virado com Josafá. Segundo, Jorão matou todos os irmãos, filhos de Josafá, quando ele morreu, que ele queria ficar sozinho no trono e seus filhos seguirem. Terceiro, quando Acasias morreu, o filho dele, Atalia, a mãe dele, mandou matar todos os descendentes de Davi. Só um bebê que chamado Joás foi escondido dentro do templo. Ou seja, ele perdeu gerações com a atitude dele, irou a Deus. A idolatria voltou a reinar em Judá, porque a Bíblia fala em Atalia tomou toda a terra. Se você ler no capítulo 22, ela ficou sendo senhora de toda a terra. Ou seja, quem mandava em Israel como Judá era a mãe, Atalia, e a deusa dela era Aserá. Ou seja, todo o trabalho de Josafá não foi em vão. Foi em vão. Ou seja, o envolvimento dele familiar Israel passou para tudo, tomou tudo, a vida espiritual, a vida financeira, e matou uma geração de pessoas no trono. Eu aprendo aqui uma coisa, eu estou falando sobre os desafios. Se a gente quer superar desafios, parte muito das alianças que nós vamos fazer e das familiaridades que a gente vai ter, porque para eu chegar onde Deus quer, eu vou ter contato com pessoas, não tem jeito. Você, para que Deus possa te usar, vai ter momentos que você vai tomar definições, vai ter momentos que você vai falar, vai ter momentos que você vai ter que decidir, vai ter momentos que você vai ter que estar em contato com essas pessoas, e vai exigir de você muitas vezes definições. Busque a Deus. Primeira coisa, cuidado com as sociedades, cuidado com o barulho que você compra, cuidado com o teu mover. Quando Deus fala para não ir, você vai. Isso é muito sério. Você está dando para entender? Josafá, quando perdeu a voz de Micaías, a Bíblia fala que ele se vestiu de Acabe. Ele foi para uma guerra que não era dele, ele fez uma aliança que não era dele, ele perdeu a geração de filhos, a geração de todo o trono de Davi. Se não fosse Joás, pequenininho, recém-nascido, escondido, que com 7 anos foi levantado, não teria mais descendência em Judá. Olha o problema que deu, a idolatria voltou. As tuas ligações, se nós não tomarmos o cuidado, nós podemos perder gerações, nós podemos perder o fio da meada, nós podemos matar a nossa vida espiritual, nós podemos, amado, tudo devido a uma aliança. Pode acontecer várias coisas na tua caminhada, devido a uma aliança que você fez, familiar. Se você não prestar atenção, aquilo tudo que Deus tem para você, que estava construindo com você, através de você, você pode perder o fio da meada, devido às ligações que você tem. E para de acreditar que todo crente é igual a todo crente. A gente tem que saber, porque a Bíblia fala que teve um momento, conversando com os anciões, Ezequias abriu a porta do reinado e do templo para os reis da Babilônia. Nem tudo se abre. A gente tem que tomar muito cuidado. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Glória a Deus por isso. As nossas escolhas fazem toda a diferença nos nossos desafios diários. As nossas escolhas fazem toda a diferença. Mas o que eu fico feliz é que a misericórdia de Deus é tanta. A Bíblia fala que no início Josafá reconheceu, que os falsos profetas, ele escolheu a voz certa, mas por não abrir mão dessa aliança, ele se perdeu e tomou a forma da onde ele estava, ele se envolveu. Mas o que é mais lindo nisso no texto, ele mesmo no meio da guerra, vestido de Acabe, e eu quero falar isso para você, eu quero profetizar na tua vida. Levanta a sua mão. O Senhor fala
fala para você hoje, mesmo pode até você ter errado o caminho, você errado as escolhas, você errado os teus pensamentos do ano 2021, mas por mais que você não veja, por mais que você não veja, mas Deus está agindo na tua vida, nos teus confrontos, nas tuas guerras, nos teus desafios. Ele te guarda, Ele te separa, porque você foi separado desde o ventre da sua mãe, e Ele tem um propósito contigo. Aleluia! Deus te guarda mesmo assim. Deus te guarda. Josafá foi para um lugar que não era para ele ir, errou com Deus, mas a Bíblia fala que mesmo assim Deus o guardou, e quem morreu foi Acabe. Você pode muitas vezes errar a direção, você pode errar muitas vezes as tuas tomadas de decisões, mas o que Deus tem contigo, a aliança que Ele tem contigo, desde o ventre da tua mãe, é maior do que tudo isso, em nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus? Aleluia, Deus é com você. O que Ele quer? Que você se acerte, que você volte para o caminho certo, que você volte para a atitude certa, que você ative aquilo que estava, desativado, parado, que você volte com toda a vontade, amado, porque Deus ainda tem coisa para realizar através da tua vida. Volta, Josafá, volta. Josafá, você está errado, mas eu te amo, eu vou continuar, trabalhando com você. A Bíblia fala que Deus continuou a trabalhar com Josafá, ele venceu guerras, mas toda ação tem uma reação. Às vezes, devido às nossas ações, como foi com Josafá, ele partiu, mas teve com os filhos, com a idolatria voltou. Às vezes a resposta não é boa. Por isso que eu estou alertando vocês aqui. Você está recebendo em nome de Jesus? Glória a Deus. É uma palavra para você refletir. Se familiariza com a família que Deus te deu. Escute a voz profética qual Deus colocou no teu coração e o local. Saiba separar as pessoas. Saiba separar as pessoas a qual que você se familiariza, a ponto de você abrir o seu coração. Cuidado com as sociedades que você faz, porque esse ano é um ano de desafio, mas também vai ser um ano que muita gente vai deslanchar, muita gente Deus vai fazer, muita gente Deus vai promover, muitas vezes, muita gente vai alcançar patamares maiores. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Amado, o Evangelho é um Evangelho de ação, não de acomodação. O Evangelho é um Evangelho de motivação, não de desmotivação. A Bíblia fala, ide e pregai o Evangelho. A Bíblia fala que a fé sem obras é morta. O Evangelho é um Evangelho de movimento. A estrutura que você tem hoje, o que tem dentro de você, é para gerar ação. É uma religião, eu vou falar religião, para que você entenda, diferente das demais, que gera ação. Deus, uma das últimas coisas que o Senhor falou, ide, sabe o que é? Movimenta-se, não fica parado, para que as coisas aconteçam na tua vida. Não é parado. Eu vejo muitas vezes dentro da igreja, com um potencial tremendo, parado, desmotivado, porque você não foi construído para isso mais. Aquilo que te visitou e habita dentro de você já te elevou para um nível superior, para que você ande, para que você se movimente, seja dentro da igreja, seja no teu ministério, seja nas coisas que Deus colocou na tua mão. Não é para ficar parado, porque quando você para, você morre. Você morre espiritualmente. Você não foi construído para isso. Crente que é crente, ainda mais aqueles que começaram um dia a mexer nas coisas de Deus e caminhar e pararam, a tendência é morrer, porque nós não fomos feitos para isso, construídos para isso. Porque o Evangelho é um Evangelho de ação, não de acomodação. Não fomos construídos. Por isso que eu estou, rapaz, tudo que acontece na minha vida, eu estava desempregado, eu estava parado, eu estava, amado, eu nunca abri mão da igreja, eu nunca abri mão de ler, eu nunca abri mão de orar, eu nunca abri mão de fazer a obra de Deus, com pouco dinheiro, com muito dinheiro. Tem gente que para por qualquer coisa, vai morrer espiritualmente. Sabe o que vai acontecer? Você vai achar que o lugar está com problema. O problema era Josafá, não era Judá.
problema é a concepção do que você vê. Judá era pequeno, mas tinha presença. O problema era Josafá. A gente tem que escutar a voz de Deus. A gente tem que entender o movimento das coisas como Deus faz. Você está entendendo? Por outro lado, abre lá rapidamente. Samuel, 2 Samuel, para o outro lado. Primeiro de Samuel 22, para o outro lado, eu vou explicar. Eu falei de família. Para o outro lado a gente vê Davi. Olha só que diferença. Davi passou pelas mesmas provações parecidas. Davi passou por uma pressão tremenda. Davi, ele foi perseguido. Ele passou por guerras. Ele passou por situações difíceis. Ele tinha um chamado de Deus. Ele era separado por Deus. Mas olha a diferença. Ele foi até para a caverna. 1 de Samuel capítulo 22 diz assim, ó: então Davi se retirou dali e se escapou para a caverna de Adulão, e ouviram os seus irmãos e toda a casa de seu pai, desceram ali para com ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, endividado, e todo homem de espírito desgostoso, e ele fez chefe deles, e eram com eles uns 400 homens. Presta atenção, Davi escolheu a família certa, Davi caminhou com a família certa, Davi caminhou com a família certa na terra, e Davi sabia da família dele que ele tinha no céu. Amado, presta atenção, passou por situações, passou por desafios, sofreu pressões, sofreu influência, mas amado, mas a família dele, que estava do lado dele, que ele escolheu de uma forma certa, que caminhava, que abraçava ele, o ajudou, de influenciado, ele passou a ser influenciador, de tomar forma do lugar, ele passou a ser formador, e as pessoas foram alcançadas do lado dele. Olha a diferença. Eu estou vendo aqui uma família, aleluia, que fala a mesma língua, que caminha junto, que avança junto, que um ajuda o outro, e nós vamos alcançar para a glória do nome do Senhor. Aleluia. É essa família que nós temos que estar juntas, ligadas. Davi, ele poderia muito bem estar desgostoso, estar também com o espírito angustiado, ele não se deixou levar. Sabe quem ajudou? A aliança que ele tinha familiar. Nós somos da família de Deus. Quem é da família de Deus, dá glória a Deus. Aleluia. O povo que estava com ele, que eram os irmãos e o pai, falava a mesma língua, e o Deus era o mesmo. Nós temos que andar com pessoas que falam a mesma língua nossa, para ter sociedade. Nós temos que andar com pessoas, amado, que te ajudam, que te estendam a mão, no momento que você está lá na caverna, foram lá buscar ele. Está dando para entender o que eu estou falando? É uma diferença. Há uma diferença nisso. Há uma diferença de eu procurar uma aliança que não é, e eu procurar uma aliança que é de Deus. O que andou do lado de Davi, o que ajudou, o que fez ele sair da caverna e fez ele, sabe, prosperar, e fez ele alcançar onde ele deveria alcançar, o que ajudou também foram os seus familiares. A aliança familiar que ele tinha faz uma diferença tremenda. Tenha a aliança familiar certa que Deus te deu. Tenha pessoas tão crentes como você. Tenha pessoas do teu lado que caminham com a mesma visão, com a mesma, sabe, vontade de vencer como você tem. Sabe o que vai acontecer? Em vez de você ficar dentro da caverna, você vai estar influenciando multidão de pessoas. Você vai formar um exército do teu lado com a mesma visão. Aleluia, e você não vai se perder. Você está dando para entender? Glória a Deus. Você está feliz por estar aqui essa noite? Você está alegre por receber essa palavra? Dá um glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Fica de pé em nome de Jesus. Existe uma diferença familiar.
Josafá, ele se uniu com uma família que não era para se unir. Eu estou dando um exemplo. Davi também tinha uma promessa, tinha um chamado, mas amado, a família que andava com ele, certo, foi aquela que foi lá buscar ele no momento da caverna, não foi levar ele para um momento de guerra. Pelo contrário, em vez de jogar ele para a guerra, foi resgatar ele do buraco. Família que é família de Deus, ela procura ajudar. Não joga você somente em guerra, não faz você só comprar barulho. Pelo contrário, ela estende a mão e te tira do buraco. Nós somos família de Deus. Nós estamos aqui para ajudar uns aos outros. Nós estamos começando um novo tempo, um novo ano. Amado, e quem crê que esse ano vai ser um ano tremendo, dá glória a Deus aí. Eu creio nisso. Dá uma salva de palmas ao Senhor. A verdadeira família de Deus, ela estende a mão, ela caminha junto. Nós somos irmãos em Cristo. Nós somos irmãos, a família de Deus. As tuas alianças têm que ser assim. Davi tinha aliança, o Deus era o mesmo. E a gente tem que entender isso. Estamos começando um ano. Estamos começando um ano de desafios. Estamos começando um ano que nós vamos ter confrontos e até pode ter várias situações. Mas eu tenho a certeza que aquele que começou a boa obra irá completá-la em nome de Jesus. E a minha família que vai estar junto comigo vai me ajudar a chegar lá. Eu estou com você também. Nós temos que fazer isso. Se movimente com a voz de Deus. Eu estou vendo muita gente se perder. Amado, eu estou vendo muita gente tomando decisão que não era para tomar. Eu estou vendo muita gente fazendo aliança com gente que não era para fazer e está se perdendo, está saindo da posição que Deus deu. Eu estou vendo muita gente assim. A gente está vivendo um momento muito ruim, de uma forma geral do Evangelho. E a gente tem que tomar muito cuidado. A gente está vendo várias situações. E o anticristo, já viram isso? Tanto videozinho, anticristo e não sei o que. Tanta coisa, é vírus que está, amado. Nós estamos num tempo, como a pastora fala, de definições de muitas coisas, de desafios, mas também vai ser de definições. O que vai ajudar a gente a chegar lá é escutar uma voz, é fazer as alianças certas, é avançar na direção do que Deus manda. É mesmo você estando dentro de um buraco, você se levantar e continuar, e você saber que tem pessoas tão crentes como você do teu lado. É isso que faz a diferença. Toma cuidado com as tuas escolhas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Começa a orar nesse momento, começa a falar com Deus. Toca uma música aí. Ainda está cedo. Foi a palavra que Deus mandou falar para vocês. Vai ser um tempo de confronto, de desafios. Tomar certos cuidados. Como você abre o coração, como você se familiariza com pessoas. Sabe? O contato com as pessoas, as tuas decisões, as tuas sociedades. Voz de Deus é voz única. Não tem 2, 3 ou 4 vozes, é uma só. Aleluia.